eles estão ligados na placenta, então estão recebendo aquela droga que a mãe vem fazendo uso frequente. A gente percebe a questão da abstinência. Depois de um tempo, peguei a guarda da minha irmã com 17 anos e a guarda provisória, e depois peguei a guarda dos meus irmãos. Isso era uma coisa que sempre teve na sua Sempre. cabeça? Não dá para passar pela vida sem ser pai, né? Boa noite. Ela está grávida e é viciada em crack. O bebê nasce, vai para um abrigo e ali, esse sobrevivente de um caos físico e mental é rejeitado na adoção. Depois dos filhos da AIDS, o Brasil dá à luz agora a primeira geração de filhos do crack. O repórter Fábio Diamante investigou o processo doloroso que limita o destino sofrido desses recém-nascidos. A loucura da mãe, a crise de abstinência nos primeiros dias de vida e o rótulo que impede esses meninos e meninas de terem um lar. Como vive hoje a jovem de 26 anos que passou a infância e a juventude num orfanato? A decisão de adotar, vamos entender como é o processo no Brasil. O amor que vence preconceitos. O casal de homossexuais acolhe 5 irmãos de uma vez só. Juca Chaves canta e exalta suas Marias. E o solteiro convicto que decidiu ser pai e mãe de crianças adotadas. Quando eu bati os olhos neles, assim, nossa, meus olhos encheram de lágrima, eu me apaixonei. E eu saí dali e fui para a vara da infância. Ficamos 2 dias, mais ou menos, sem conseguir dormir. Foi indo, acho que no 5º dia a gente acabou indo para o Rio. Mas a ideia era que vocês adotassem 2 crianças. Aí quando vocês viram todo mundo junto... Exatamente. Né, Leandro? Adotamos 5. São tantos obstáculos até a adoção que uma pergunta é inevitável. Como mudar um cenário tão triste? A resposta está na história de pessoas que desafiam os padrões em nome do amor entre pais e filhos. E uma dessas histórias está aqui, em Angatuba, no interior de São Paulo. Leandro e Miguel, 2 homossexuais que adotaram 5 irmãos negros de uma só vez. Juntos há quase uma década, Miguel e Leandro tinham o desejo de formar uma família. Eu, como mais velho, né, dos 2, já tinha essa ideia amadurecida. A gente entrou na fila de adoção, né, no Cadastro Nacional. E a gente já estava habilitado há 3 anos já, na espera. O casal só não imaginava que a turma seria tão grande. Para decidir para os 5, qual foi o estalo para que vocês topassem esse desafio tão maior? Tocou no coração, né? Tocou muito no coração na hora que ela falou que tinha mais 3, que já ia para outro país. Então a gente queria conhecer os 3, a gente conheceu todo mundo. Aí a gente falou, onde come 1, come 10. Comem, claro, no ditado tão generoso quanto o coração desses pais.
garotos com idades entre 6 e 11 anos fazem questão de se apresentar. Michael Fernando Santana Santana. Leandro Fontana Santana Júnior. Camila Santana Santana, 11 anos. Romário Miguel Fontana Santana. Maiane Fontana. Outro exemplo de quem vence barreiras, Walter decidiu ser pai sozinho e também teve que multiplicar as refeições em casa. Com mais água no feijão, a criançada foi crescendo. O meu projeto era ter 2 crianças. Sempre pensou em 2? Sempre 2 crianças. Idealizava um menino mais velho, depois uma menina. Pensava em momentos diferentes. E como é que você chegou neles? Eu acabei os conhecendo porque eles faziam natação numa escola onde os meus sobrinhos nadavam, né? Quer dizer, a escola fornecia algumas vagas para o abrigo. Minha cunhada conheceu e falou para mim: nossa, você quer adotar? Você tem que conhecer 2 crianças lindas, maravilhosas. Não sabia se uma pessoa solteira poderia adotar, como é que era isso. Entendi que era possível e naquela semana mesmo eu fiz o meu cadastro. Levou um tempo para o sonho de Walter se tornar realidade. Nisso passaram quase 2 anos. Um belo dia eu recebi uma ligação, né, da Vara da Infância, né? E aí eles perguntaram: olha, o seu projeto de adotar fulano e fulana ainda tá de pé, é isso mesmo? Eu falei: tá de pé sim, então vem aqui que nós vamos conversar. E fui lá. Eles concordaram que tinha tudo para dar certo. O juiz me autorizou a começar a fazer uma aproximação, começar a visitar, não é? E assim a gente foi fazendo. E em 2 meses eles já vieram morar comigo e aí as coisas, graças a Deus, foram transcorrendo com naturalidade. Sheila, de 7, e Kaique, agora com 10 anos, ganharam um pai. Mas Walter também tirou a sorte grande. É uma via de mão dupla. De mão dupla, sem dúvida alguma. Né? E eles estão também causando uma grande transformação na minha vida. Nós costumamos dizer que uma criança também adota os pais. Não só os pais adotam uma criança. É uma via de 2 mãos, né? Via em que o amor faz o filho querer uma ligação eterna com o pai, também na identidade. E assim, Romário ganhou o nome composto. Quando foi concretizar a adoção, tem que passar por psicólogo, como que até hoje tem um acompanhamento, né? A psicóloga falou: vocês hoje já são uma família concretizada, então não tem como voltar atrás. Aí só tem um pedido, não sei se vocês vão aceitar. Aí eu falei: qual, né? O Romário quer trocar o nome, quer colocar Miguel. Aí eu falei assim: Miguel hoje é difícil, pelo fato de ele já ter 9 anos, amiguinhos, tudo, que a gente pode fazer por Romário e Miguel. Aí ele abriu um sorrisão e ficou tudo bem. Um recomeço para os novos pais e filhos. Sua vida é outra hoje. É outra. E não dá para passar pela vida sem ser pai, né? Para mim não dava. Eu me sentia assim, por mais que eu fiz muitos trabalhos voluntários, né? Muitos mesmo, assim, me dediquei bastante, mas a experiência de ser pai é com certeza uma das mais ricas que eu estou tendo na vida. Faço questão de levá-los na escola, faço questão de buscar, de estar nas reuniões. Hoje, por exemplo, eu acabei de voltar com eles do pediatra, né? Então, eu faço efetivamente parte da vida deles. Como é que é a rotina de vocês? Voltar para a escola, como é que é? Para a escola, educação, almoço, janta, café. Mudou muito a rotina, né? Muita rotina dessa criançada. Tarefa de escola, brincadeira. Ter limite para as coisas.
No começo foi difícil um pouquinho, mas agora eles já acostumaram. Sabem que a escola é importante, sabem que as coisas do mundo aí que oferece droga, álcool, essas coisas não é bom para eles, porque a gente ensina, se a gente não ensinar, o mundo ensina. E como a sociedade enxerga esses novos modelos de família? A gente tira isso de letra, né? Porque eu acho que cada um é cada um, nós somos normais como pessoas normais. O que importa é a educação e o respeito. Agora vocês sentem, às vezes, alguns olhares de preconceito? Eu vejo assim, que o preconceito é o maior problema do outro lado, de onde está vindo o preconceito, entendeu? Então eu acho que, puxa, a felicidade que a gente tem de estar participando da vida dessas crianças, deles hoje ter alguém que possa chamar de pai, de ter uma individualidade, saber que, entendeu? Isso é muito importante, isso para mim. Deu certo para mim, pode dar certo para muita gente. Tem que tomar uns cuidadinhos, prestar atenção, né? Elaborar todas as questões íntimas, porque toda a história de adoção antes de chegar nesse ponto tem uma história, né? Adaptações emocionais. A modelo ela é exibida? Que bonito. E também nos cômodos das casas. Ainda em reforma aqui. Cadê a sua cama? É essa? Essa aqui é minha, essa é do Romário e essa do Júlio. Na pequena sala dos 5 irmãos e 2 pais. O tema da novela Carrossel do SBT faz sucesso. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Agora eles cantam. Eu quero tu, eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá. Brincam. E provam que o amor é um instituto, por que não uma vocação? Dizem que o mundo dá voltas, como é bom quando a alegria vai de encontro às batidas do coração. Um novo e grave problema social. O que fazer com os filhos do crack? Bebês que nascem com abstinência, hipertensão e outras sequelas ainda desconhecidas pela medicina. Crianças vêm ao mundo rejeitadas pelos pretendentes à adoção. E o pior, sem nenhum contato com a mãe biológica. Elas vêm visitar, algumas nem aparecem, né? Mas muitas vêm de fato visitar. Como é que elas chegam aqui? Quando não estão no uso, elas chegam totalmente assim, perdidas, sem contato afetivo com a criança. O SBT Repórter volta já. A fumaça tóxica da droga que passa pela placenta não só prejudica a saúde do bebê, impõe ao feto uma sentença dura. Nossos repórteres investigam o que acontece com essa geração. Qual o futuro dos filhos do crack? Crianças sem contato com a mãe e sem esperança de adoção. Médicos e psicólogos projetam o destino desses meninos e meninas. Esse é o coraçãozinho. O sexo você já sabia, né? Que era uma menininha. Ali são as perninhas do bebê. Sim. Como é que vai chamar? Jamile Vitória. Jamile Vitória. Jamile Vitória ainda não veio ao mundo, mas vai nascer com uma herança que a sociedade ainda não sabe como lidar e por isso renega. Ela é a filha de uma usuária de crack. E agora começa a se formar um novo núcleo de crianças, filhas dos usuários de drogas.
No ano passado, eu fui às ruas com a missão de produzir uma série sobre o avanço do crack nas capitais brasileiras. A mulher de verde é uma das usuárias. Ela carrega um cachimbo usado para fumar a droga na mão esquerda. Minutos depois, duas mulheres sentam na calçada, preparam o cachimbo e também usam a droga. Tudo isso que você viu acontece em plena luz do dia. Um problema social grave que está fora de controle. Nesse momento, o crack é o novo HIV. A Cracolândia é a nova região das pessoas com AIDS. Né? E há pessoas com HIV e AIDS lá. Mas eu estou dizendo no sentido do preconceito, da discriminação. Então o crack é outra vez o fantasma. A nova moda agora é rejeitar filhos que estão vindo de pais usuários de crack. Até agora, neste ano de 2012, nós temos 50 bebês aqui comigo, todos eles filhos de mães usuárias de crack, não é? E que não puderam ficar com a família ampliada, ou seja, com os avós, com os tios, muitas vezes porque não têm ou porque são inadequados, e essas mães estão em situação de rua. Essas crianças, portanto, estão abrigadas. Mas isso cria uma classe de renegados? Cria uma classe de milhares de crianças que não encontram na adoção nacional a sua família substituta. Voltamos ao centro de São Paulo. Nosso repórter cinematográfico, Claudenir Puga, registra imagens de grávidas usando crack. Esta mulher, também gestante, paga por uma pedra da droga. Dois minutos depois, está com o cachimbo na boca. A viatura da polícia passa pela rua lotada de usuários e desaparece em meio à multidão. Com uma microcâmera, chegamos bem perto para tentar entender por que essas mulheres não conseguem largar o vício, nem por amor ao filho que vai nascer. Podemos falar com você? Está grávida? Eu não quero saber de nada, dá licença. Com um cigarro na mão direita e um cachimbo na mão esquerda, a gestante está nervosa e não quer conversa. Não, mano, eu não quero falar de condições de dar licença. Eu não quero. Tá bom, a gente só queria conversar. Eu não quero, sou obrigada. Condições de dar licença. Quais as dificuldades que traz na gestação e quais as sequelas para a criança? E nós temos que enfrentar e socorrer essas crianças. São bebês que ainda estão ligados na placenta, então estão recebendo aquela droga que a mãe vem fazendo uso frequente. E quando eles são separados da mãe, eles param de receber a droga que eles estavam acostumados, então eles começam a desenvolver sintomas. São bebês que às vezes ficam suados, sudorecos, vomitando, não conseguem se alimentar. Eles vêm com bastante questão de problemas de respiração, bronquite, bronquiolite. Há casos de logo que chegam aqui voltam ao hospital, ser internados. A gente percebe a questão da abstinência, pelo choro, são crianças mais agitadas. O berçário social do Amparo Maternal tem hoje 5 bebês à disposição da justiça. 3 são filhos de viciadas em crack. Segundo as mulheres que cuidam dessas crianças, elas têm características semelhantes. Nasceram com poucos cabelos, sentem tremores, choram com frequência e se assustam com facilidade. O que é mais grave numa situação dessa? São bebês que às vezes têm apneia, que às vezes esquecem de respirar. Então são bebês que às vezes têm apneias graves, então precisam respirar com a ajuda de aparelhos. É um quadro muito novo, né? A gente ainda está aqui estudando. Nós vamos ter que viver isso para saber o que acontece. Como é que é essa
essa relação com a mãe viciada em drogas? Às vezes é uma relação até um pouco difícil, porque se é uma mãe que tem um uso muito recente da droga, às vezes é uma mãe que tem uma dificuldade na sala de parto de conversar com o pediatra e ao mesmo tempo tá ali ganhando o bebê. Qual que é o impacto hoje no trabalho no amparo maternal dessas mães que chegam para dar luz com esse histórico de vício em drogas e que, em geral, não tiveram acompanhamento nenhum, né? A preocupação é tanto que nós montamos um pré-natal específico de drogas ilícitas de gestação aqui no amparo para tentar resgatar essas mulheres e tentar minimizar as consequências para esses recém-nascidos. Quando a mãe chega aqui, né, uma mãe com esse perfil, usuária de crack, nesse perfil todo, sem pré-natal e ainda sob o efeito da droga, como é que é o trabalho aqui com esse tipo de paciente? É um trabalho emergencial, né? Boa parte dessas pacientes que fazem uso cronicamente ou agudamente das drogas das quais elas são dependentes, elas têm o trabalho de parto acelerado. Em geral, elas são submetidas a uma cesárea, exatamente pela urgência da situação. O que pode acarretar de sofrimento, até de danos para o bebê? Os bebês que nascem de mães que fazem uso crônico ou mesmo agudo dessa medicação, eles têm um período de internação mais prolongado. Ao invés de ir embora com a mãe 2, 3 dias de casa, eles ficam até uma semana para a gente observar se eles apresentam abstinência pelas drogas que a mãe fez uso. É um problema muito presente aqui para vocês, as crianças, filhos de usuários de droga, crack, enfim. Sim, é muito presente, tá? Tem vindo bastante crianças que já vêm do hospital, já vêm direto para cá. E essas mães, às vezes, elas vêm visitar, algumas nem aparecem, né? Mas muitas vêm, de fato, visitar. Como é que elas chegam aqui? Quando não estão no uso, elas chegam totalmente assim, perdidas, sem contato afetivo com a criança. Elas não têm aquele carinho, aquele amor, elas não sabem lidar com aquela situação. Muitas vezes elas choram. O Amparo Maternal recebe quase todos os dias mulheres grávidas viciadas em crack. Uma delas é a Cristina, que aceitou conversar com a gente sem mostrar o rosto. Cristina, você está grávida há quanto tempo? 7 meses. E quanto tempo que você usou o crack? Desde o início da gravidez. Mas você vivia na rua? Como é que era? Eu vivia na rua. E eu nem sabia, nem imaginava, nem pensava que eu estava grávida. Aí quando eu fiquei usando crack, usando, sem me alimentar, passei mal, fui para o hospital. Aí que eu fui descobrir que eu estava já grávida de 5 meses. Como é que você conseguia dinheiro para o crack? Eu fazia programa. Tudo para conseguir a pedra? Tudo para fumar o crack. Como é que você decidiu procurar o Amparo Maternal, essa ajuda, até para você parar de usar o crack? Tava pensando mais na minha gravidez, né? Aí eu também já estava cansada de ficar todo dia na mesma rotina, fumando. Aí um colega meu mesmo da rua falou do Amparo, aí eu vim, ele me trouxe. Aí eu acabei ficando no alojamento. E aí você está sem usar o crack há quanto tempo? 2 meses. E como é que está sendo ficar sem? Está sendo bom. É difícil? E eu não estou sentindo falta. O que você espera para o futuro agora? Nem penso em voltar naquela vida que eu vivia assim antes, né? O objetivo é que ela saia daqui com o bebê no colo. Com o bebê no colo. Então a gente tem uma grade de atividade, uma grade de apoio, rede conveniada para a gente ajudar essa pessoa. Mas vai depender também da força de vontade dela. Se ela não tiver força de vontade, não tem nada que segure ela. Infelizmente vence as drogas. Por isso que gera destituição, né? Porque a gente tenta durante 2 anos, que é que pode ficar aqui num abrigo, por lei. Mas se isso não acontece, aí infelizmente vai para destituição. Colaboram para uma triste estatística.
Estima-se que há 170 milhões de crianças abandonadas no planeta. No Brasil, são 80 mil à espera de um futuro melhor. Antes do juiz colocar uma criança em adoção ou em estágio de convivência para a adoção, é necessário que esse juiz destitua do poder familiar, né, os pais, para que então se coloque a criança em adoção. E a destituição do poder familiar é um tanto quanto complexa, é burocrática, é demorada, mas em linhas gerais ela deve ser muito bem estudada por aqueles agentes, pelos operadores sociais, operadores do direito. O excesso de exigências dos que se candidatam a adotar uma criança pode explicar a longa espera. O brasileiro quer, na maioria das vezes, meninas, brancas e de até 3 anos de idade. Mas a justiça tem a sua parcela de culpa. Falta tudo nas varas da infância e da juventude. Juízes, funcionários, psicólogos e assistentes sociais. Sabe quanto o governo de São Paulo destinou de investimento às varas da infância no último ano? R$10. As pessoas que se interessam pela adoção, elas reclamam de que a fila ela anda lentamente. Qual a culpa da justiça nisso? A justiça tem culpa nisso. Ela não erra sozinha, né? Tem outros culpados nisso. Agora, nós temos muito, mas muito trabalho nas varas da infância e juventude, que muitas vezes o juiz não trabalha só com a infância e juventude, preside júris, trabalha em execuções penais, etc. O juiz da infância é um juiz diferente? É um juiz diferente, sim, porque precisa gostar de gente, precisa gostar muito, precisa superar sua vaidade de juiz, seus conhecimentos de juiz, né, seu cargo de juiz. Isso tudo tem que ser superado, não é? Para você poder enxergar o outro. A criança que nem bem nasceu e já tem que esperar para ter uma família. Na maioria das vezes, uma espera longa demais. Não deveria passar de 2 anos, que é um tempo que a justiça tem para poder estudar a viabilidade daquela adoção. Geralmente passa não por dificuldades que enfrentam as famílias, mas pela morosidade da justiça. Mesmo que nós tivéssemos só varas exclusivas da infância e juventude, outro pecado nosso é a falta de funcionário. Nós precisamos fazer concursos, chamar mais escreventes para as varas. E isto é fatal. As preferências dos pretendentes também atrasam o processo de adoção. O mais exigente de todos é aquele que quer a menina branca recém-nascida. Alguma demora tem que ter, porque eu quero saber para quem nós estamos entregando essa criança. Então, nós temos hoje poucos técnicos da psicologia e do serviço social. Vai demorar para eu entrevistar um interessado, mas eu preciso entrevistar direitinho, verificar efetivamente quem é essa pessoa que quer a criança. Se você quer ter um filho, foi considerado pela justiça apto a adotar, poxa vida, tem que demonstrar o amor, né? E o amor realmente é uma coisa que supera todas essas preocupações, supera a cor, supera a doença. Não existe um tempo definido para essa fase. Nós temos por base o tempo da criança. O tempo da criança não é o tempo do adulto, não é? A criança não raciocina com o calendário, raciocina mais com o coração, com a sua emoção, com o seu próprio convencimento, não é? Então nós não temos aí um prazo determinado de quanto pode durar um estágio de convivência. Vai depender muito das condições da família. A demora diminuiu. A demora era muito maior do que hoje, né? Uma coisa que foi muito boa foi o Cadastro Nacional, que é alimentado sempre, ou seja, a criança que eu estou procurando com aquelas qualidades, com aquelas características, eu vou encontrar no Piauí ou no Rio Grande do Sul. Eu não preciso ir lá me inscrever.
Se não for escolhida por aqui, a sorte da criança pode estar em outro continente. Por que esse grupo de renegados, por que eles acabam, muitos, conseguindo uma adoção internacional? Eu trabalhei durante muitos anos com adoção para estrangeiros e posso atestar que os estrangeiros são muito menos preconceituosos. Essa cadeira que o senhor ocupa, ela lhe traz mais alegria ou mais frustração? Eu diria assim, traz alegrias, traz sim, já trouxe, mas não muitas. Mas trouxe alegrias muito significativas, mas a decepção é grande. Elas merecem essa chance, né? Sem dúvida, nenhuma criança por problema, seja a AIDS, seja a questão étnica, a questão racial, a questão de saúde e a questão da dependência química, pode sancionar e carimbar essas crianças e condená-las ao abandono completo, permanente e eterno. É o que eu falo, o amor acima de tudo. E as pessoas estão esquecendo disso. As pessoas estão esquecendo de valorizar um simples tudo bem? Bom dia, um olhar. As pessoas estão esquecendo disso. As pessoas estão esquecendo de fazer isso aqui. Dá um abraço, né? É isso aí. O tempo passa, a adolescência chega e o sonho de uma nova família não se torna realidade. Vamos conhecer o abrigo que corre contra o tempo e busca em outros continentes famílias para os esquecidos. A incrível história da menina que deu a volta por cima e conseguiu a guarda dos irmãos de sangue. Depois de um tempo, peguei a guarda da minha irmã com 17 anos e a guarda provisória, e depois peguei a guarda dos meus irmãos. Juca Chaves decide montar uma família depois dos 60 e agora canta para as suas Marias. Filha de rainha Iara, sorriso de baianinha, princesa Maria Clara, a iluminada clarinha. Daqui a pouco, no SBT Repórter. O humorista Juca Chaves teve a vida transformada depois da adoção. Norma perdeu os pais, não foi adotada, mas virou a mesa. Ela conseguiu a guarda dos irmãos. E a história emocionante dos adolescentes que ainda esperam pela sorte de uma família, daqui ou do exterior. Eu acordo, tomo café, aí eu faço o meu horário da escola, aí eu mexo no computador. Chega que horas? 6h15. Aí eu chego, janto, se troco e mexo no PC de novo. Essa é a rotina de um garoto que chegou à adolescência e ainda não foi escolhido por nenhuma família. Os abrigos que recebem meninos e meninas maiores vivem uma realidade diferente, já que a adoção a partir dos 12 anos de idade dificilmente acontece. É uma corrida contra o relógio, para que quem chegou aqui, criança, não saia da mesma forma, sozinho. Como é que eles chegam? Como é que está a cabeça deles? Então, é assim, é um tanto complicado, né? Porque já tiveram um histórico, né, complicado. E a gente procura, então, oferecer para eles aqui um acompanhamento terapêutico, né? Nós temos o psicólogo, temos a nossa coordenadora, que é psicóloga também, e a gente procura estar ajudando da melhor maneira possível. Os maiores, eles chegam com uma carga já de tristeza, é isso? Já bastante, né? Porque é muito sofrimento, né? Muitas vezes é de abuso, então é uma situação difícil. O futuro e o mundo lá fora estão cada vez mais perto. Por enquanto, os garotos ainda guardam momentos felizes de um passado recente, mas que ficou para trás. O dia em que o pai biológico chegou em casa com um videogame. Eu estava lá em casa, que era sábado, né? Daí estava eu e meu irmão. Daí meu pai saiu para trabalhar, daí quando ele voltou, ele chegou e falou que tinha um presente. Ele mostrou pra gente. Ganhou o dia, né? É. Aí ficou quantas horas jogando?
O dia inteiro. Um buraco emocional que precisa ser preenchido. Todas têm o sonho de serem adotadas, todas. Mas e essa coisa de ser adotado? De você ter uma família pra você, como é que é? Uma coisa que você acha que pode ser legal? É, porque é uma nova família, né? Aí é bom. Você sente falta disso? Sinto. Quando você pensa daqui a 10 anos, o que você quer estar fazendo da vida? O que você imagina? Trabalhando. Trabalhando com o quê? Veterinário, eu gosto. Eu tenho uma casa pra mim. Você está aqui no abrigo já há 3 anos, você viu muita gente entrar, muita gente sair. Sim. Como é que é isso, assim, de você ver a pessoa indo embora? Ah, é ruim. Porque a maioria das vezes você não vai ver ela mais. E quando a pessoa vai embora, você pensa também que, pô, podia ser eu ou não? Tem isso também. E é uma corrida contra o relógio. Contra o relógio, porque passou dos 15 anos, eles já querem trabalhar. Então é nesse momento que nós fazemos a capacitação, inserimos no mercado de trabalho e trabalhamos com essa criança autonomia. E fica difícil porque eles já querem deixar o estudo, mas a gente tem que estar sempre conversando com eles, encaminhando. E quando chegam aos 18... Tem que sair. E assim, é uma situação complicada, porque muitas vezes ele não tem para onde ir. Eles vão embora com 17 anos e 11 meses. Então, nós podemos trabalhar a família extensa, algum tio, alguma avó, alguém que possa acompanhar esse adolescente. Ou, com 6 meses de antecedência, nós trabalhamos a inserção em república. A nova vida pode estar a 10 mil quilômetros daqui. Pra onde você vai? Conta pra mim. Pra Itália. Pra Itália? É? Quando que você vai pra lá? Em fevereiro. Fevereiro? E você tá feliz de ir pra lá? Tá? É? E a imaginação vai longe. Como é que você vê essa possibilidade, assim? Uma coisa que te anima? Porque lá é o time do Milan, aí eu gosto de jogar bola. Tá confiante de que vai dar tudo certo? Tô, a moça falou que a família quer. Você não conheceu ainda? Ainda não. Que número da tua camisa vai ser? 5. Meio campo? Volante. Do Milan? Mas também tem histórias com final feliz por aqui. Você viveu aqui no abrigo quantos anos? Vivi aqui 5 anos. Você chegou com quantos anos? 13? Cheguei com 13 anos. Eu cheguei no abrigo assustada, né, com toda a situação e com medo. Quando abriram o portão, me receberam com um abraço, que até hoje eu lembro desse abraço, e foi o que ficou marcado assim para minha vida inteira. Diferentemente da maioria, Norma, hoje com 26 anos, não tinha o sonho de ser adotada, mas sim de adotar os irmãos de sangue. Depois de um tempo, peguei a guarda da minha irmã com 17 anos e a guarda provisória, e depois peguei a guarda dos meus irmãos. Você saiu e voltou? Saí, voltei, peguei a guarda deles. Irmãos. Isso. Isso era uma coisa que sempre teve na sua Sempre. cabeça? Sempre teve na minha cabeça. Você voltou uma vez para buscar os seus irmãos e voltou para trabalhar. Maravilhoso, é uma aprendizagem também para minha vida e é muito bom. E seus irmãos? Minha irmã mais velha casou, eu casei também, tenho uma filha, então a vida continua. Dizem que o tempo dele não é o mesmo que o nosso, não é, Juca? Eu estava com 60 anos, que é a última idade que um homem pode adotar. E a Arinha já com 45 ainda. Mas 45 anos para o professor Elcimar Coutinho é um pouco tarde para arriscar. E ele falou, não arrisca. A grande percentual do mundo é você não arriscar nessa idade com a mulher. Então eu perguntei o que eu devo fazer. Reverter a vasectomia ou ela reverter a cápsula que ela usou do professor Elcimar. O que poderíamos fazer? Ele falou, adote. De todas as soluções, é a mais humana, a mais gentil. Então, nós adotamos a primeira, que é a Maria Clara. 2 anos depois,
adotamos a Maria Morena, que eu dei esse nome, Maria Morena. Simples assim. E o humorista, músico e compositor Juca Chaves formou uma família. O menestrel do Brasil até descobriu umas coincidências com as meninas. Por incrível que pareça, ela nasceu no dia de minha mãe, que tinha esse nome Clara, 5 de setembro, às 5 horas da manhã, assim como minha mãe. Os esotéricos, que são todos na Bahia, me disseram que isso é um sinal. E ela tem esse sinal aqui, branca, já veio carimbada. Cada uma com suas características. O problema maior, ela é estudiosa, essa daqui. Essa outra, que está mais alta que eu, falei, eu tenho que dar bronca assim para ela. Ela é disléxica, hiperativa e tem DDA. Déficit de déficit atenção. de deficiência de atenção. Como é que é essa relação, assim, pai e filhas? Me conta no dia a dia. Bom, se eu tivesse autoridade, eu poderia dizer. Fala, meu amor. Ah, legal. Legal? É. Todo dia a gente passeia, assiste filme. Ah. Ela joga futebol. É. E me diz uma coisa, se você pudesse definir, assim, as melhores qualidades de cada uma delas em separado, que elas trouxeram para a sua vida, assim, te acrescentaram, como pai, como homem, de cada uma. O que você acha que elas Eu acho trouxeram? que cada uma tem um feitio. Essa tem alegria muito grande. Essa tem o carinho. O paizão de 70 e poucos anos fala de boca cheia. A adoção foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Elas são duas Marias nascidas do coração. E como tudo vira cantoria para este senhor, Juca faz uma homenagem para as mais lindas Marias de sua vida. Filha de rainha Iara, sorriso de baianinha, princesa Maria Clara, a iluminada clarinha não é clara, mas negrinha, majestade por sua cor, nasceu para ser rainha de um reino chamado amor. Eu gostaria de poder viver o necessário para vê-las realizadas. O que seria a realização? Viver feliz com aquilo que elas forem escolher. Elas vão escolher a profissão delas, elas vão escolher a vida que elas querem levar. Se quiserem ser uma bordadeira, terá que ser uma boa bordadeira. Se ela quiser ser uma jogadora de futebol, vai ser uma grande jogadora de futebol. Você entendeu? Mas aquilo que fizer, faça com amor, com carinho. Elas são duas Marias nascidas do coração. Quem sabe a sorte seja um dia assim tão clara para outras crianças ainda condenadas ao acaso. Se o amor de um pai, uma mãe é incondicional, é esperar que os filhos do craque também tenham vez. E que as barrigas deste Brasil recebam mais música e menos fumaça. Ai, que delícia. O SBT Repórter de hoje termina aqui. Para saber mais sobre esse e outros programas, acesse o nosso site sbt.com.br/jornalismo. Uma boa noite para você e até a semana que vem.